No momento atual, a humanidade vive um período de transição para novos tempos, para um tempo que está por vir e que se configura agora apenas como um sonho ou uma idealização de um mundo melhor. Mas, na verdade, esse mundo está sendo construído passo a passo pela humanidade, com a ajuda de seres hierárquicos e de muitos outros seres que trabalham com bastante firmeza para a transformação do estado vibracional da humanidade, do planeta Terra e de todos que aí habitam. Este momento de transição é um momento no qual tudo vem à tona, tudo aquilo que estava escondido, tudo aquilo que estava mal resolvido, todas as questões pendentes estão vindo à tona e os seres humanos estão tendo hoje a oportunidade de resolver seus problemas, resgatar nódulos antigos, reorganizar seu campo vibracional para que possam integrar os novos tempos que virão. Aqueles que estão aptos a resolverem suas questões, suas pendências, esses estarão reencarnando no planeta e contribuindo cada vez mais para reorganizar o estado vibratório do planeta e transformá-lo em um novo lar nos novos tempos que virão. Aqueles que estão despreparados para resolverem seus problemas dificilmente poderão reencarnar no planeta Terra em um certo futuro, em um futuro um pouco à frente. Porque entre 100 e 200 anos, o planeta terá alcançado um estado vibracional muito diferente do que tem hoje, e esses seres não terão uma situação vibracional compatível com o planeta Terra no futuro. Você se pergunta como o Brasil faz parte dessa transição. Quais são as questões que permeiam o seu país hoje, nessa fase de transição? E que futuro aguarda o Brasil quando novos tempos estiverem maduros e desabrocharem no seu planeta? Nós dizemos a você que o Brasil é uma peça fundamental nessa transição e nos novos tempos que virão. O Brasil é um país iluminado. Hoje vocês veem o Brasil como um país difícil que tem uma configuração que não permite a evolução dos brasileiros. E vocês notam que os brasileiros têm um processo mental distorcido e autoestima baixa. Você diria que o seu país tem uma economia frágil, políticos corruptos e que vive uma situação difícil já há tanto tempo, e que a expectativa de melhoria do país que os brasileiros têm não foi alcançada. Nos seus anos de vida, você esperou ver o seu país melhorar de forma definitiva e assumir diante do mundo o lugar que é merecido, um lugar de destaque, o lugar de um país que é rico e cheio de vida e que tem uma população amorosa que pode preservar o bem e que pode favorecer o bem de todos, de toda a humanidade. Você tem esperado ver o seu país crescer e a sua decepção é grande hoje com o que você vê, pois passados tantos anos, nunca se viu um estado de corrupção e de desestrutura tamanha como a que vocês viram nesses últimos tempos. Por outro lado, nós podemos dizer que a nossa percepção do seu país é completamente diferente, porque você vê a aparência e nós vemos a essência. No mundo dualista, no mundo de aparências no qual vocês vivem, tudo aparenta ser o que parece ser, mas não mostra o que realmente é. Sob o nosso ponto de vista, nós vemos o estado vibracional das coisas. Nós vemos o passado, o presente e o futuro integrados em um único momento, pois vivemos em mundos não físicos atemporais e podemos ter uma percepção mais ampla da realidade. E na nossa perspectiva, o seu país é um país de luz e nunca esteve melhor do que agora, pois agora se abre para revelar a si mesmo as suas mazelas, as suas fraquezas, as suas dificuldades, de tal maneira que o país e a população brasileira possam reagir para corrigir o rumo que vocês têm que tomar
para que possam participar dessa fase de transição e para que finalmente possam assumir a responsabilidade que lhes cabe na evolução humana. No momento, o seu país vive, como todo o planeta, um estado de transição de uma mentalidade que preservou no país sofrimento, deseducação, desestrutura, desorganização. Mas veja bem, daqui por diante, vocês brasileiros assumirão a responsabilidade real pela evolução do seu país. Vocês ditarão aos governantes aquilo que precisa ser feito. Vocês recolherão os louros de tudo aquilo que for conquistado. E vocês exigirão de toda a população, dos seus dirigentes e das instituições, uma responsabilização e uma atuação diferenciada para que todos possam crescer juntos. E para que haja no Brasil um ajustamento de contas. Esse ajustamento de contas diz respeito a nódulos e mais nódulos que o seu país, assim como toda a humanidade, acumulou ao longo dos séculos e que agora tudo venha à tona para que seja resgatado, para que seja limpo, para que seja resolvido. Um passo depois do outro, o seu país, os governantes, os políticos, os economistas, os educadores, os profissionais de todas as áreas e todos os seres que vivem no Brasil irão corrigir os erros do passado e irão reestruturar o país para uma vida melhor. Finalmente, podemos dizer a você que o seu país agora transita de uma situação de exposição de todos os males para uma situação de correção desses males, para que vocês possam verdadeiramente assumir a grande responsabilidade que têm diante da evolução humana, diante da evolução planetária. O Brasil tem uma missão de ordem espiritual das mais grandiosas, mas precisa, para cumprir essa missão, se reestruturar em vida material. Ou seja, o seu país precisa de uma estrutura, de uma condição de vida mais equilibrada para todos os brasileiros, para que vocês possam cumprir a missão espiritual que devem cumprir, a de canalizar forças espirituais que são advindas de níveis muito elevados de consciência, de seres hierárquicos que implantam sobre o seu país um novo circuito, um circuito que irá imperar por muitos anos à frente e que irá se reestruturar e evoluir continuamente para que o seu país possa ser aquilo que nasceu para ser, para que possa cumprir o seu destino maior, o de favorecer a espiritualização da humanidade. Quando dizemos espiritualização, não estamos nos referindo a uma forma dogmática ou a uma religião específica, mas sim a uma forma de consciência, um estado de consciência diferenciado que levará todos a compreenderem que a vida é algo contínuo, que não há morte, que não há passado, que não há futuro, mas tudo se integra no presente. Aquilo que foi está presente em vocês agora, e aquilo que será já se estampa no seu olhar, quando vocês olham na direção correta, que é olhar para a frente, e resolverem cumprir a sua missão passo a passo, um dia depois do outro. Os brasileiros têm a felicidade de viver em um país que tem uma abertura dimensional para canalizar novas forças espirituais, e essa canalização será realizada com a ajuda dos próprios seres brasileiros que hoje habitam o seu país e que habitarão o seu país nos anos vindouros. Muitos desses seres e cada vez mais seres humanos encarnados no Brasil irão canalizar o grande circuito que se prepara, o circuito ao qual chamamos chapéu de luz. Esse circuito está sendo forjado em níveis não físicos, por seres hierárquicos e por muitos outros seres que estão presentes hoje em mundos não físicos, seres humanos desencarnados que estão presentes em mundos não físicos e que atuam firmemente para que um novo tempo se instale no planeta Terra. O Brasil é um país que vai canalizar com a maior força dentre todos os países
circuitos construtivos para a humanidade, circuitos como o chapéu de luz, que irá transformar completamente a consciência humana. Você compreende que muitos dos seres que hoje habitam o Brasil estão comprometidos com nódulos muito graves que trouxeram do passado. Hoje, você vê muitos desses seres no Brasil aos quais você atribui uma inconsequência e uma irresponsabilidade sobre as suas próprias vidas e sobre as vidas de outros. Você poderia dizer que esses seres são irrecuperáveis e alguns deles, de fato, não conseguirão se recuperar. Mas veja bem, no futuro que aguarda o Brasil, haverá a encarnação de muitos seres que estão preparados para canalizar novas energias. Então, nós estamos falando de um Brasil que está se preparando agora, mas que já antevê a ancoragem de um novo circuito, o circuito Chapéu de Luz, que irá transformar gradualmente o seu país em um belo país, um país cheio de luz e que irá emitir essa luz para todo o planeta. Portanto, tranquilizem-se, brasileiros, pois tudo que está aparente hoje, como se fossem coisas irrecuperáveis, tudo isso está sendo construído para que vocês possam ver a luz em um dia muito breve que está por vir. O seu país, em 8 anos, já será um novo país. Em 20 anos, vocês verão a reencarnação de seres muito iluminados no país. Em 50 anos, o Brasil será já um país ordenado e com nível de consciência muito elevado. Em 100 anos, a transformação do planeta já estará muito avançada. Em 200 anos, o planeta Terra estará em um estado vibracional completamente diferente de tudo aquilo que você já viu e concebeu como evolução planetária e humana. Então podemos dizer a você: rejubile-se e aguarde.